O texto do nosso estudo de hoje, 1 Coríntios, capítulo 5, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 13. 1 Coríntios 5, de 1 a 13. 1 Coríntios 5, de 1 a 13. Amém? Os irmãos encontraram? Amém? Amém. Parece que alguém disse assim: não, peraí. 1 Coríntios 5, de 1 a 13. Só a leitura diz assim a palavra de Deus: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal que nem mesmo entre os gentios. Isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E contudo andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infame seja em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do nosso Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância? Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebramos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isso não propriamente aos impuros desse mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois nesse caso terias de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, foi impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda comais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Vamos orar mais uma vez, com os seus olhos comigo. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui reunidos em teu nome, e te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra que foi lida, e pedimos, Senhor, que teu Santo Espírito nos dê o entendimento, a sabedoria necessária para que possamos compreender a tua palavra, para que ela fale aos nossos corações, ó Pai. Que o Senhor esteja conosco, nos instrui segundo a tua vontade. Em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, nós lhe pedimos e agradecemos. Amém. Então nós chegamos aqui ao capítulo 5. Quando nós estudamos assim um livro, de ponta a ponta, geralmente os comentaristas, eles dividem o livro não só nos capítulos que nós temos na nossa tradução, mas eles fazem uma sequência. Nós temos uma série de assuntos, mas até aqui no capítulo 4, final do capítulo 4, é o que eles chamam da primeira seção do livro. Ele vai falar de uma série de coisas, sua autoridade, a pregação, a autoridade apostólica, o ministério, a quem ele servia, e o que a igreja tinha que fazer a respeito disso. A partir do capítulo 5, versículo 1 até o capítulo 6, versículo 20, é chamado pelos comentaristas de a segunda seção do livro. Ele vai tratar de 3 problemas que havia na igreja de Corinto e que tinham sido relatados para Paulo, assim, não muito rapidamente, algo que foi relatado com uma série de detalhes, vamos dizer assim. Foi algo muito bem informado. Então, esses 3 problemas nós temos aqui. No capítulo 5, de 1 ao 13, o que nós lemos, é o caso de incesto que havia ali na igreja de Corinto. Do capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 11, a gente tem um litígio perante os juízes pagãos, quando os irmãos estavam entrando em disputa judicial perante os outros, perante os juízes. E do capítulo 6, do versículo 12 ao versículo 20, nós temos a liberdade mal entendida pela igreja de Corinto. Então Paulo vai estar tratando concomitantemente desses 3 temas que nós temos aí. Então aqui ele vai falar especialmente dessa questão, desse caso de, como ele fala aqui, esse caso de incesto, né? A prática que é falada aqui é sobre um homem que estava ali em incesto, né?
Aqui provavelmente o que o texto nos deixa dizer, só para esclarecermos essa primeira situação, nós não vamos nos demorar demais entre ele, mas é que provavelmente a ideia é que o pai ainda era vivo, mas não sei se separado ou não, mas tratava-se de um caso de pessoa com a própria madrasta. A questão é levantada aqui principalmente porque era algo que era incomum, era considerado imoral, não só entre os judeus, que tinham uma lei um pouco mais forte a respeito disso, mas também na lei romana isso também não era permitido. Então é algo que não era só a igreja que achava ruim. As pessoas de fora também não concordavam e achavam ruim. Então isso é importante nós lembrarmos, quando a gente vai tratar sobre isso aqui. Paulo vai falar porque ele está trazendo um problema que não era um problema só da igreja, porque ele está levando essa situação nesse ponto aqui, lá nos versículos posteriores, nós vamos ver alguns detalhes sobre isso. Porque ele chama a atenção de que o dever da igreja é para com os seus. Então ele vai lembrar que a igreja não está aqui para julgar o mundo, a gente está aqui para pregar para o mundo. Lá no versículo 13, no finalzinho, vai dizer que quem vai julgar o mundo é Deus. Ele julga a vós os de dentro, não os de fora. E eu acho interessante isso porque há duas questões que arremetem muito para os nossos dias hoje. Uma é que muito na igreja acontece que as pessoas elas emitirem muito julgamento sobre aqueles que não fazem parte da igreja. Sabe aquele negócio que nós somos constantemente acusados pelos descrentes? Isso atrapalha a pregação do evangelho, dizendo assim: mas os crentes só vivem dizendo que a gente vai para o inferno. Todo mundo já ouviu isso, né? Não, do jeito que você está aí, você vai para o inferno. Às vezes a gente é muito precipitado. E aí já vem o segundo lado, o pessoal vai dizer: mas lá está escrito, não julgueis. E aí o pessoal cai para o outro lado. Tem gente que julga demais e tem gente que não quer julgar nada, quer dizer que ninguém tem o direito de julgar ninguém. E são duas perspectivas erradas, e Paulo está tratando dessa questão aqui nesse texto, sobre essas duas perspectivas erradas. Então a questão da igreja, aqueles que fazem parte da igreja, nós estudamos aqui algumas semanas atrás sobre disciplina da igreja na nossa escola dominical, e esse texto se alinha muito quando nós falamos sobre disciplina. A responsabilidade da igreja é de cuidar da moralidade dentro do seu redil ali, do seu rebanho. A igreja não é para estar arrotando moralidade para fora. Eu acho interessante isso porque muitas vezes nós vemos o pessoal querendo comentar demais. Hoje está cheio de crentes na internet, às vezes pastores, líderes, que gostam mais de ficar dando uma opinião sobre tudo que está acontecendo. Então é interessante, às vezes tem coisa que a gente tem que se posicionar, mas às vezes o pessoal é muito hábil em julgar as pessoas por causa daquilo que está fazendo, e às vezes são coisas que nem sequer são imorais na sociedade. A sociedade, mas biblicamente a gente sabe que é pecado. Agora, para quem que eu tenho que falar que é pecado? Eu preciso falar isso na igreja. É realização dos crentes, mas nós sabemos essa questão do pecado. Eu sair por aí apontando o dedo para as pessoas dizendo: você está em pecado, você está em pecado, não vai surtir efeito nenhum. As pessoas, elas não querem saber disso. E aí justamente por isso que o texto aqui faz questão de delimitar essas coisas. Mas o caso que Paulo está tratando aqui, no versículo 1, ele diz que era algo que transcendia, ultrapassava as fronteiras da igreja. Então não era só imoral para a igreja, mas até para fora da igreja era imoral. E aí vem o grande problema da permissividade. O pessoal dizia: não tem problema não. Ali o pessoal estava segurando. Então, primeiro, era algo que era imoral até mesmo fora da igreja. Então, o problema que estava acontecendo com um membro da igreja, mas era algo que era condenado até por aqueles que não faziam parte da igreja, até pelo mundo gentil. Segundo, a reação da igreja, versículo 2 diz: contudo andais vós ensoberbecidos, e não chegasse a lamentar para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho traz praticou. Eu gosto de ensoberbecidos. Essas palavras são as palavras que a gente precisa sempre lembrar em mente, né? Ensoberbecido, cheio de soberba, a pessoa se vangloriava demais. Então era mais ou menos, eu estava dizendo, a igreja estava em pecado,
tinha um problema muito sério, mas o pessoal saía, no peito estufado, na nossa igreja é maravilhosa. Isso é uma coisa que a gente tem que ter um certo cuidado, né? Eu trabalhei um tempo no aeroporto do Brasil, então a gente trabalhava ali junto com a Infraero. E o aeroporto é área de segurança, né? Então a gente trabalhava, você tem acesso a várias áreas que as pessoas não têm. Então a gente tem que fazer um treinamento de segurança. No dia do treinamento veio o chefe de segurança do aeroporto fazer um treinamento, ele falando de vulnerabilidades, né, uma série de coisas. E aí ele falou, não, a gente sabe que tem locais vulneráveis aqui no aeroporto. E aí um dos que estavam fazendo curso levantou a mão, senhor, quais são onde é que são os pontos fracos da segurança do aeroporto? Ele falou, não, que tem pontos fracos, tem, mas eu não vou contar para você. Porque você não sabe, então para mim tem que continuar assim. Quanto menos gente souber, melhor. Então não vou contar para você. Então a primeira coisa, então a coisa da igreja é que a gente não precisa sair por aí contando. E aí vem um grande erro. Muitas vezes, há muita gente dentro da igreja que sai por aí falando dos problemas da igreja para todo mundo. Né? E às vezes tem crente que anda de forma desordenada, e aí ele chega em casa reclamando da igreja, reclama da liderança, e fala de não sei quem, e fala de não sei quem, fala da presidência, fala do pastor, fala de presbítero, fala disso, fala daquilo. E aí depois ele vem para a liderança da igreja e vai, mas minha família não quer saber do evangelho. É claro que você fica falando mal da sua igreja o tempo todo na frente deles. Por que eles vão querer saber do evangelho? Então não pode. É a questão, mas do mesmo jeito existem aquelas pessoas que eles vivem falando, tipo assim, problema está em todo lugar. Mas na minha igreja não. Antigamente tinha a escolinha do professor Raimundo, sabe, das antigas, nessas novas não. Tinha um humorista que fazia um personagem que chamava Brasileiro Roxo. Então toda pergunta ele perguntava, o professor perguntava para ele, por que existe corrupção no Brasil? Ele fala, no meu Brasil isso não existe. E às vezes tem gente que é bem assim, não, na minha igreja engrandecimento demais, atrapalha. Então a vida do crente é o seguinte, nós não vamos nem depreciar aquilo que nós temos, e nós vamos engrandecer demais aquilo que nós temos, para que a soberba não domine o nosso coração. E aí Paulo vai dizer, tem que ter consciência que nós temos e passamos por problemas. Tem gente que acha que igreja não deve ter problemas, são as pessoas que geralmente se afastam da igreja. O primeiro problema é falar, não, mas aquela igreja está cheia de gente que faz isso, gente que faz aquilo. Porque essa igreja tem problema. Onde você tiver gente reunida, vai ter problema. Se você colocar duas pessoas, só as duas, já viu? De vez em quando tem reality assim, só duas pessoas, coloca dentro de uma casa e diz, vocês têm que viver 6 meses, só vocês dois aí. No primeiro momento está tudo às mil maravilhas, depois de um tempo começa a brigar. Não tem jeito, onde tem ser humano vai ter problema. Às vezes o ser humano ele não aguenta nem a si mesmo. Já viu aquelas pessoas? Você coloca ela sozinha, ele não aguenta um dia sozinho, sem falar com ninguém. Porque ele não aguenta ficar sozinho com ele mesmo. E aí quanto mais a gente junta com os outros, não vai ter problema? Vai ter problema. Então a gente precisa ter esse entendimento, e Paulo traz um alinhamento aqui que diz, olha, vocês não podem estar ensoberbecidos. Mas com relação ao problema, a soberba ela faz a pessoa deixar de enxergar. Essa é mais ou menos a ideia que nós temos na igreja de Corinto, por causa de tudo aquilo que a gente viu até o capítulo 4, que havia na igreja. Então havia pessoas que estavam ali, mas eles continuavam dizendo, não acontece. Então dá uma ideia mais ou menos que não era só que as pessoas não sabiam, ele só fazia de conta que não estava acontecendo para não dizer que não tinha um problema na igreja. Paulo está levantando essa bola aqui para nós. Ele diz, vocês deveriam estar lamentando, chama a nossa atenção. Tem coisa na igreja que acontece, vai acontecer, mas nós deveríamos estar lamentando. Nós deveríamos estar entristecidos por causa disso, mas muitas vezes nós não entristecemos o nosso coração. Mas aqui ele já dá tônica, os versículos 22. Isso tem problema, um problema que é mais sério, que até lá fora as pessoas condenam, mas vocês estão fazendo como mortos, vocês estão fechando os olhos para o que está acontecendo, e vocês não estão lamentando, nem mesmo vocês estão tomando alguma providência para corrigir esse problema. Então, a primeira coisa, o problema está apresentado. E o que tem que ser feito? Tem que se tomar providências para que o problema seja corrigido.
Então, quando há algum problema na igreja, quando há alguma coisa que distorce, alguma coisa que vai manchar a imagem da igreja, alguma coisa que é contra a palavra de Deus, que é um mau testemunho, a igreja precisa o quê? Lamentar e tomar providências para que isso seja corrigido. Paulo vai levantar isso. E é o que ele vai levar em consideração aqui nos versículos 3, 4 e 5. Vai dizer: olha, eu na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja em nome do Senhor Jesus, permitidos vós o meu espírito, com o poder do nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo por Deus. Aqui eu considero que essa sentença do versículo 5 é uma das sentenças que aparece mais dura pontualmente aqui. Paulo não fala isso só aqui, ele vai citar em outras cartas aqui. Ele vai falar de homens que estão ali, que têm que ser mandados embora em outras de suas cartas. Mas aqui o peso da palavra entregue a Satanás. Você já imaginou um negócio desse? Hoje em dia as pessoas já ficam reclamando da igreja. Por quê? Há muitas pessoas que não se adaptam à igreja. São pessoas que muitas vezes estão no caminho errado ou acham que a igreja é um paraíso. Tem aquela ideia de que agora a gente está na igreja não pode ter problema nenhum. Ninguém aqui faz nada de errado, mas os crentes continuam fazendo errado. Nós continuamos humanos, nós continuamos pecando. E aí essas pessoas, quando vêem os problemas, eu quero casar, eu vou sumir da igreja. E aí, esse negócio de sumir, as pessoas elas não entendem que é se afastar do povo de Cristo. E Paulo ele dá ênfase nisso no versículo 5, quando ele fala que se entrega a Satanás. Aqui ele está falando que é alguém que sai debaixo do poder da atuação da igreja. Aqui não é aquela história que tem, alguns falam aí de cobertura espiritual, tá? Tem um pessoal que gosta, vou tirar minha cobertura espiritual, como se fosse o poder de um pastor, alguém fazer alguma coisa disso. Não é questão de cobertura espiritual, mas é algo disso que nós não entendemos. Está faltando na mente do cristão. A igreja reunida é um canal de bênção para aqueles que estão reunidos. O culto público, o culto solene que a gente fala, ele é um lugar onde a igreja reunida, ela recebe a bênção de Deus de uma forma especial, coisa que nós não recebemos em casa quando estamos sozinhos. A igreja reunida, ela tem algo a mais. Isso está na nossa doutrina de eclesiologia, que estuda sobre o funcionamento da igreja. Jesus deixou a igreja com um propósito, a igreja reunida, ela poder se abençoar mutuamente. E há uma presença especial de Deus quando a igreja está reunida. Isso fortalece o crente. Quando nós estamos reunidos, nós tomamos a ceia, nós entendemos que a ceia é meio de graça, como a graça de Deus é derramada sobre nós. Mas nós não podemos fazer isso sozinhos. Então, quando eu me afasto da comunhão, eu estou saindo debaixo desse poder, vamos dizer assim. É quase como fosse, eu não gosto do termo cobertura espiritual, porque já foi tão mal usado, se a gente falar, já vai. Mas é quase isso, há uma capa sobre a igreja. Como Jesus fala lá, Jerusalém, Jerusalém, como eu queria te juntar debaixo das minhas asas, como uma galinha junto dos pintinhos. Então há uma presença ali. Então a comunidade da igreja traz isso para nós. E é o poder da comunidade, não é daquele que está à frente da comunidade, não é uma pessoa. Porque tem gente que vive ali como se fosse o poder do pastor da igreja. Aí se o pastor vai embora, o pessoal quer ir embora também. Porque pastor fulano está aqui, já não tem mais sentido. Não, é um poder da igreja. E Paulo dá ênfase nisso nesses 3 versículos que nós lemos. Então quando ele diz que seja entregue a Satanás, ele fala, é retirar da comunhão, retirar da igreja. E as pessoas muitas vezes não entendem isso. Porque tem gente que some da igreja como se fosse alguma coisa normal. Só que ele não entende que ele sumindo da igreja, ele se afastando dos irmãos, se afastando da comunhão, ele está numa posição onde ele não é fortalecido. E ele vai enfraquecer na fé, naturalmente. E o que é que acontece com isso? Quanto mais longe fica, quanto mais tempo demora, menos força tem para voltar. E aí o inimigo vai ficar lá o quê? Ouvido. O que é que acontece com as pessoas que estão fora por causa de algum problema? A primeira coisa que você vê sempre é recorrente.
mas o fulano tem vergonha de voltar dos irmãos olharem para ele. Por que essa vergonha? Satanás no ouvido lá, você vai voltar, vai ficar todo mundo olhando para você. Vão ficar dizendo, vão ficar apontando dele, você vai passar, vão ficar cochichando em você. Isso é o quê? Isso é a ideia de Satanás no ouvido do crente afastado. Então ele fica longe, ele enfraquece. Agora o que Paulo está tratando aqui é que quando a pessoa não quer se arrepender do que está errado, ele tem que ser mandado para fora mesmo. Para o quê? Para sentir, para sofrer. Por quê? Quando é mandado para fora, porque o que Satanás quer é tirar o crente de dentro da igreja. É interessante, tem um filme, ele não foi muito, eu esperava que fosse melhor. Eu não cheguei a assistir, mas só pelas resenhas, que se não me engano é a Oficina do Diabo, o nome que foi produzido, que é baseado no livro do C.S. Lewis, Cartas do Diabo a Seu Aprendiz. Mas eles citam a situação que Lewis deixa claro no livro, eles vão parafrasear, mas Lewis deixa claro o seguinte, que o diabo não está muito preocupado com as pessoas que estão lá no mundo, nas festas, nas farras, na bebedeira. Isso aí não tem preocupação com eles não, eles já estão onde ele quer que eles estejam. Na verdade o diabo se preocupa com quem está dentro da igreja. Ele está ali para perturbar quem está dentro da igreja. Mas a gente não vê isso, a gente vive como se fosse assim. As pessoas lá de fora, o diabo está no pé deles o tempo todo, como se a gente aqui dentro, a gente não tivesse igreja. Eu me lembro das palavras do reverendo Samuel Matos, já falecido, saudoso reverendo Samuel, que dizia o seguinte: quem é a primeira pessoa que entra na igreja quando o diácono abre a porta? Vai pensar, esse aqui, ele não deve falar, não. O primeiro que entra na igreja é o diabo. Porque o diabo está ali para perturbar a gente. Então, quando você estiver na igreja, estiver acontecendo um pouco, e alguma coisa desviar a sua atenção, é o diabo que está ali. Às vezes o diabo está no celular dos irmãos, que fica lá olhando o celular na hora do culto. Às vezes o diabo está no amigo lá, que fica, conversa com ele. Às vezes o diabo tem um monte de situações que a gente não vê, mas não percebe. Mas o que ele quer? Ele quer nos atrapalhar de servir a Deus. Então, quando o crente ele sai, o que é que vai acontecer? A vida dele ela vai ser destruída. Porque o diabo só queria tirar. Agora que tirou, ele quer deixar da forma mais miserável possível, para ele não ter arrependimento. Mas aí o que Paulo está dizendo é que quando você retira isso, que a igreja retira, aqui tem um efeito psicológico. Não é só o estar longe. Quando o crente está desviado, está fora, a situação é diferente quando ele sai. Porque nessa situação, ele vai estar ali, mas ele tem a tendência de querer voltar. Então, mas quando a igreja ela dá uma sentença de afastamento, o peso que recai, ele cai de forma diferente. E aquele peso é um peso que vem para o quê? Para que as pessoas possam entender que ela precisa se arrepender. Porque ele está sendo mandado porque ele não se arrependeu. Não é porque a pessoa diz, eu fiz isso errado, mas eu estou arrependido. Não, é porque não tem arrependimento. O expulsar da comunidade, entregar a Satanás, é quando a pessoa não quer demonstrar arrependimento. Então a sentença de dizer, você não se arrependeu do que está fazendo, então você já não faz parte mais da igreja. Essa sentença é para dar um peso e mostrar, olha, do jeito que você vive, não dá para aceitar, você está em erro. E aquilo remoa na cabeça da pessoa, para que ele possa entender que foi um erro e ele precisa se arrepender. Então a sentença é para isso. E é interessante que uma sentença que Paulo coloca aqui nos versículos 3 e 4, que é uma sentença que é espiritual. O versículo 4 fala que tem que ser dada em nome de Jesus, com o poder do Espírito Santo, com o poder de Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas o versículo 3 ele chama a atenção. Ele diz, olha, eu ainda que estou longe, mas em espírito eu estou aí com vocês. Eu mesmo já digo que esse homem está sendo sentenciado. Mas ele não fala só sentenciado, ele fala, já sentenciei como se estivesse presente que o autor de tal infâmia seja. Paulo gosta dessas sequências cumpridas assim, de afirmações. Em nome do Senhor Jesus, reunidos vós ao meu espírito, entregue a Satanás, que está no versículo 5. Mas olha o versículo 4. Depois, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós o meu espírito. O que é que Paulo está dizendo? Só eu já sentenciei. Agora vocês precisam se reunir e dar o veredito com a igreja reunida. O que ele está dizendo? Não é só ele dizer, expulsa ele da igreja, mas a igreja precisa se reunir e a igreja precisa ter o entendimento que essa sentença tem que ser aplicada. Então não é uma pessoa,
mas é a igreja representada que vai fazer isso. Então, quando alguém tem que ser corrigido, é uma correção que vem da igreja, vem do povo, da comunidade. Por isso, lá em Mateus, que fala sobre aqueles que estão em pecado, ele diz: vai, seu irmão pecar contra ti, vai falar com ele. Se ele não atender, leva mais 2 testemunhas. Se ele não atender, diz a igreja. Se ele não atender a igreja, trata como um gentil publicano. Então, a sentença ela vem da igreja. Aí que vem a diferença. Quando a palavra diz para nós não julgarmos, quer dizer que eu não posso condenar uma pessoa, mas nós reunidos como igreja podemos. Então o julgamento é da comunidade. Então eu não vou julgar o outro, mas é algo que tem que ser feito pela igreja e seus representantes. E aí que vem a questão. Quando nós, em conselho, que vai disciplinar, vai afastar alguém, o critério é o quê? Tem que ser alguma coisa que na nossa confissão de fé possa ser identificada. Então não adianta, mas o fulano fez isso, eu não gosto do que ele fez. Na confissão de fé fala que isso está errado. Por quê? Porque a confissão de fé é aquilo que todo mundo, quando chegou na igreja, fez a promessa de que aceitava ela como fiel exposição da Escritura. Então a gente tem documentado a doutrina, e todo mundo lá no juramento disse que aceitava. Então é algo que todo mundo aceitou como membro da igreja. Então quando o conselho faz o julgamento, é baseado naquilo que é o padrão que todo mundo aceitou. Então não é o que os presbíteros acham, mas é aquilo que confessionalmente, aquilo na lei de todo mundo abraçou, diz que está errado e deve ser corrigido. Então o que Paulo está dizendo aqui: ó, eu já sei o que tem que ser feito, agora vocês precisam se reunir e precisam dar o veredito. Vocês precisam chancelar, tem que dar o carimbo aí. Não é só o que Deus, mas vocês precisam capar. Então o que é que Paulo está dizendo? A correção ela precisa vir. E essa pessoa ela tem que ser mandada embora. Se ela não se arrepender, ela tem que ser mandada embora, não há arrependimento. Mas o que estava acontecendo? Qual o problema? E Paulo vai voltar nele novamente, versículo 6, quando ele mais uma vez lembra aí: não é boa a vossa jactância. Lá no versículo 2, ele fala que eles estavam ensoberbecidos. Mas no versículo 6 ele fala de jactância. Jactância é a atitude soberba. O soberbo, ele vai se jactar. Seria assim a flexão verbal, né? Então, jactar é o cara que acha que é muita coisa. Então, é arrogância. Então, o que Paulo chama a atenção é disso: olha, vocês têm que tomar cuidado, vocês estão se achando demais, e vocês não estão entendendo que um problema desse afeta todo mundo. Quando Paulo fala do corpo de Cristo, a igreja como o corpo de Cristo, ele fala que se um membro sofre, todos sofrem com ele. Então, o que acontece com um afeta a todos. Esse é o problema da igreja. O que acontece com um afeta a todos. Mas aí, quando a gente lê o versículo 6, ele fala: não é boa a vossa arrogância, nós precisamos entender o que é que está acontecendo. Como é que isso nos influencia hoje? O que influencia hoje é que muitas vezes nós vemos as coisas acontecendo na igreja, mas a gente faz de conta que não está vendo. Acontece o problema, a gente faz de conta que não está vendo. Aí alguém faz alguma coisa errada, a gente faz de conta que não fez. Aí o outro vai e a gente vai deixando passar, não entende que tem algumas coisas que precisam saber. Muitas vezes a grande dificuldade é o seguinte: como igreja, quando você tem que disciplinar alguém ou abrir um processo, que no nosso sentido a gente abre um processo, mas para que um processo seja aberto no conselho, o que precisa acontecer? Precisa ter uma denúncia. E aí geralmente só acontece coisa quando o negócio fica grande, e aí todo mundo viu, e às vezes o conselho tem que chegar lá e tomar uma providência, porque já ficou público para todos. Aí você tem que chegar lá e tomar uma providência. Mas como é que deveria acontecer? Seguindo lá Mateus, quando o negócio acontecer, conciliar conversar com duas pessoas: vamos lá, chega no conselho, só está acontecendo isso e isso. Só que o que é que acontece a maioria das vezes? A maioria das vezes os irmãos, eles não falam, eles não denunciam, eles não apontam o problema. Mas os mesmos que não apontam o problema falam assim: será que os presbíteros da igreja, o pastor, não está vendo que isso aqui está acontecendo? Mas ele mesmo vai lá e faz a denúncia.
momento ele levanta a denúncia, se não é pública, no momento que ele levanta aquela denúncia, na hora do julgamento, ele não pode participar do julgamento, porque foi ele que fez a denúncia. Ele não pode ser denunciante e juiz ao mesmo tempo. Então você tem um conselho com 3 pessoas, por exemplo, você reduz para 2. E aí são 2 votos, mais o voto do pastor, e aí você vai complicando essas questões todas. Então a gente só pode tratar quando for público. Quando for público, não tem um denunciante específico. É algo que já é domínio público, que a gente pode tratar e pode sentar todo mundo, para que haja o quê? Haja várias pessoas discutindo e não haja suspeição de ninguém. Mas para isso, o que tinha que acontecer? Esses problemas tinham que ser levados ao conselho. E é o que Paulo reclama aqui para a igreja. Estava acontecendo, mas todo mundo fazia de conta que não via, ninguém chamou a atenção, não chegou a liderança da igreja, a liderança não tomou posição, então já está tudo ultrapassado, já passou todos os meios ali, e aí chega num ponto em que não há outra coisa senão a sentença de Paulo dizer: tem que ser expulso da igreja. E aí pensa, será que alguém procurou essa pessoa e disse: olha, você está em pecado, você precisa abandonar isso? Será que alguém foi lá e falou? Mas o que nós vemos hoje, se a gente for comparar a igreja de Corinto com as igrejas como nós conhecemos hoje, provavelmente as pessoas diziam: eu não vou me meter nisso. Eu não vou me meter nisso. E às vezes as igrejas passam por problemas justamente por isso. As pessoas ficam: eu não vou me meter. É como se o seguinte: se eu falar de problema ou levar uma denúncia no caso de pecado na igreja perante o conselho, fosse uma traição com o meu irmão. Eu já ouvi de irmãos de igreja dizer: não, nós não vamos fazer isso não, o irmão fulano está dos nossos, o pastor ele vem e depois vai embora. Então, tipo assim, eu não vou ficar do lado quando nós vamos querer disciplinar o irmão, não, porque apesar do irmão estar em pecado, ele é da igreja, que eu não vou querer que não aconteça nada com ele. É isso que Paulo está tratando aqui no Corinto. É a jactância, é achar, não, a igreja é uma comunidade. Agora, a comunidade que nós vivemos, os membros dessa comunidade, eles não são mais importantes que a palavra de Deus. Eles não são mais importantes do que viver de forma santa. Então, nós precisamos ultrapassar essa barreira. Por quê? Porque a igreja tem morrido por causa disso. Nós, como igreja, nós temos definhado por causa dessa falta de buscar santidade nas comunidades cristãs. Nós estamos cheios de comunidades, igrejas, que se preocupam muito mais em manter o pessoal ali, fazem e abrem uma série de concessões para que pessoas em pecado continuem no meio do povo, ao invés de corrigir os seus erros. E depois nós pegamos e perguntamos: por que as pessoas não se convertem mais? É por causa disso. É o que Paulo vem aqui levantando, aqui no versículo 6, quando ele traz o exemplo do fermento. Ele diz: um pouco de fermento contamina toda a massa. Versículo 7: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois, se de fato se fermenta. Ele diz: joga fora o fermento para que vocês sejam massa nova. Vocês são massa nova, só que vocês têm que continuar fazendo esse processo. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebramos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade, da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Então, Paulo traz o exemplo do fermento. O fermento era uma contaminação, não é igual hoje. Às vezes você pensa assim: o judeu, na época da Páscoa, não comia pão com fermento. E aí, o que é que acontece? Pensa assim: não, pega o fermento, sabe, os pacotinhos de fermento e joga fora. Não existia pacotinho de fermento com judeus. O que era o fermento? O fermento era aquele resto de massa que eles faziam o pão. Aí, quando eles iam assar, eles deixavam um pouquinho de massa e guardavam aquela massa. Ela ficava ali, inchado de um dia para o outro, para no outro dia fazer a massa com aquele pouquinho de massa. Então era algo que ficava ali, era como se fosse uma isca. Já viu aqueles pão, o pessoal fala pão sem fermento, né? Tem gente até que coloca lá, pão de Cristo, você já ouviu falar? Para mim é a maior besteira do título de inventado. Por quê? O pão que Cristo comeu na ceia não tinha fermento, aquilo ali é um fermento natural, então ele é fermentado também. Nenhum judeu como então ali é fermento também, só que é um fermento que é natural. Então você tem que fazer. Hoje a gente tem geladeira, né? Então você pega negócio, coloca na geladeira, guarda e tal. Mas naquele tempo que não tinha geladeira. Então o que é que acontecia? A legislação da Páscoa não era só para uma questão de para lembrar do Egito. Mas havia uma coisa: toda Páscoa os judeus eles tiravam todo o fermento, jogavam tudo fora. Eles esterilizavam a casa para que não houvesse nenhuma impureza.
Aí o que é que tinha que fazer depois da Páscoa? Que era mais ou menos 14 dias que eles ficavam ali, sem comer fermento. Eles tinham que voltar a fazer o processo inicial do fermento, para gerar uma nova massa base. Então, nesse processo, o que acontecia? Aquele fermento que já vinha muito velho, sendo colocado e recolocado, muitas vezes, ele era eliminado. Então, nisso aí, o judeu ele acabava tirando e eliminando uma vez por ano aquilo que poderia ser uma bactéria nociva para ele. Então, isso contribui também para a saúde dos judeus. Por isso, Paulo, quando fala no versículo 7 aqui, nova massa, ele compara que a igreja é nova massa. Então, quer dizer, o velho fermento veio até a Páscoa, que eles faziam isso todo ano, então a figura que ficava na mente deles. Só que a Páscoa que está falando aqui é Cristo. Então Cristo é o cordeiro pascal. Então a verdadeira Páscoa, não a Páscoa que o judeu comemorava. O judeu comemorava a Páscoa era um ritual para lembrar da saída do Egito. Mas aí Jesus vem com a verdadeira Páscoa, que é através do seu sangue. Mas o que ele disse? Todo fermento antigo fica para trás. E agora vocês são massa nova, tudo novo. Então ele chama essa atenção justamente porque, pensem, aquilo que estava acontecendo em Corinto era algo que era coisa do velho. Então era a imoralidade. O velho está meio que está nas entrelinhas. Vocês não são mais do mundo para viver nas coisas do mundo. Então vocês são massa nova. Então tem que fazer o quê? Lança fora o velho fermento. Deixa de fora as coisas do passado. Essas coisas não podem fazer parte da vida cristã. E aqui vem um negócio muito mais interessante, porque é onde a gente tem um princípio que pode abranger muitas coisas para nós. Qual a grande questão? Não é próprio do crente continuar fazendo as coisas do mundo. Então, quando se fala de correção na igreja, o que Paulo está falando aqui, são crentes que querem viver as coisas do mundo. Tem coisas que têm que ser deixadas para trás, não são próprias do crente. A gente precisa entender isso. A gente precisa sair dessa ideia do crente legalzão, da igreja legal que o pessoal está vendendo agora, a igreja boa, que é aquela igreja que não pega no seu pé. Não, a igreja está então nem aí, pode fazer isso, pode fazer aquilo, então as pessoas querem ver isso, né? Mas o que é que o Evangelho diz? Não, a igreja é um lugar onde você não pode mais fazer as coisas que você fazia quando não era crente. E o que é a responsabilidade da igreja? Se você quer continuar fazendo as coisas que você fazia quando não era crente, a igreja tem que pegar e você mandar você embora. Entregar. Mandar embora para fora. Entrega para Satanás. Ó, toma, vai-se embora. Isso, Paulo está levantando justamente essa responsabilidade da igreja. Nós não somos mais o velho homem. Nós somos nova criatura. E como nova criatura nós não podemos mais fazer. Por quê? Aí ele fala, um pouco de fermento leveda toda a massa. Vocês se mantém um e continua praticando o pecado abertamente, livremente dentro da igreja. E eu não faço nada contra ele. O que é que vai acontecer? Vai contaminar tudo. Por mais que tenha pessoas que não se contaminam, ele contamina o entendimento, ele contamina a visão da própria igreja, o testemunho da própria igreja. Ou você nunca ouviu, porque eu já ouvi muitas vezes em vários lugares diferentes. As pessoas que olhavam para a igreja e diziam, mas eu não vou em tal igreja, porque fulano e tal não tem nada. Porque são pessoas que contaminam o testemunho da igreja por causa da forma como vivem, porque vivem como se não fossem cristãos. Aqui dentro, ele ora, levanta as mãos, dá glória a Deus, mas lá na vida particular, no dia a dia do trabalho, ninguém gosta dele. Eu tive na igreja que tinha um irmão que era ali, liderança da igreja, aquele negócio, ele dirigia, quando eu cheguei, ele dirigia para frente, fazia liturgia, aquela conversa assim, glória a Deus, não sei o quê, e aquele negócio assim, só que parece aquele pregador, só bem enfático, tal, pá. Só que ele era professor na escola, ninguém gostava dele na escola dele da aula. O professor crente era que ninguém gostava. Os professores não entravam de frente com ele, porque ele era muito brigão. Então ninguém queria conversar nada com ele, porque qualquer coisa ele brigava. Os alunos não gostavam dele, porque ele pegava no pé de todo mundo, era muito transigente. E aí, quando você chega nos alunos daqui, foram alunos desse professor, e dizem, vamos para a igreja, ele fala, a igreja do fulano? Não foi não. Eu estou citando só um exemplo, mas todo lugar tem vários exemplos como isso. Porque o pouco de fermento contamina toda a massa.
E se a gente não elimina, aí vem como os judeus tinham que eliminar, para o quê? Para poder manter a sua saúde. Se a gente não elimina, não é só o fermento. Mas se vem uma contaminação, vem uma bactéria ruim ali, daqui a pouco vai fazer o quê? Quando você come, né? Quem vive em cidade grande, come na rua o tempo todo, aí você come num lugar duvidoso, aí depois você passa mal, vai no médico, infecção intestinal. O que é isso? Contaminação. Contaminação por quê? Porque não houve higiene, não houve limpeza. Estava num lugar sujo, né? Geralmente o pessoal chama, o pessoal que trabalha em prestação de serviço, geralmente tem a linguagem dos lugares lá. Onde é que a gente conta aqui? Não, tem um pé de porco bem ali. Era o nome que a gente dava para os botecos de comida, que era meio assim duvidoso. O pessoal assim, estava mais acostumado, sério, se não tem outro, vai lá mesmo, pega a Coca-Cola para poder queimar tudo por cima e vamos embora, vamos rezar para Deus para poder não dar nada errado. Mas é assim, então, como cristão, como igreja, precisa manter, é purificação. E vai lembrar da Páscoa, porque é uma purificação ritual. A igreja, ela passa por purificação. O objetivo da gente se reunir, da gente estar junto, da gente aprender da palavra, da gente ter comunhão, é para purificação. E a purificação tem que acontecer todo o tempo, porque para não sermos contaminados. Porque se for contaminado, pode dar tudo a perder. Não tem aquele ditado popular, a maçã por outra estraga todo o cesto. Você sabia que a maçã, ela estava lendo esses dias, né? Ela solta, quando ela está ali amadurecendo, ela solta é como se fosse um gás. Ela vai exalando um gás, que ela amadurece qualquer coisa que estiver próxima dela. Por isso, assim, se você for guardar a maçã na sua geladeira, não coloca na mesa vazia com fruta nenhuma. Se você colocar a maçã junto com a banana, as bananas vão estragar, porque a maçã força a banana a amadurecer. É da natureza dela. E quando uma está passada, ela força isso muito mais ainda. Quanto mais ela amadurece, mais ela solta isso, mais estraga as outras. Então, se você deixa junto, vai estragar tudo mesmo. Está na natureza. É o princípio que a gente entender. Paulo está trazendo esse mesmo princípio aqui para nós. É preciso manter, é preciso olhar para a igreja. Se eu deixar uma coisinha que eu deixo passar, ele pode contaminar todo o resto. A gente tem que observar, não é? O que significa? Porque às vezes as pessoas dizem, mas isso aqui não é nada. Eu não prejudiquei ninguém, mas é a questão, quem você influenciou? Porque às vezes são pequenas coisas, mas são pequenas coisas que trazem descrédito para o Evangelho. E como eu falei no começo, às vezes, é um crente que você está meio lá, porque é um irmão, isso aqui, mas aí você chega em casa e começa a reclamar, às vezes na frente dos filhos, às vezes na frente de um parente que não é crente, às vezes de alguém, e você vai e fala mal e tal, só que você não está entendendo que aquela pessoa que ouviu aquilo ali, a partir dali ela começa a ter raiva do Evangelho, por causa daquilo que você está falando. Então às vezes não foi nem muita coisa, foi só um desabafo, mas um desabafo pode prejudicar um pouco o fermento da velha criança. É o que Paulo está chamando a atenção aqui, da pureza do Cristo. É um caso sério, e aqui o caso era mais sério ainda, porque era uma coisa que até os de fora condenavam. Mas o ponto central de quando ele vai chegando, avançando na ideia, a partir do versículo 9, respeito a essa pureza na igreja, diz: já em casa vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isso não propriamente aos impuros desse mundo, aos avarentos, aos roubadores, aos idólatras, mas nesse caso que ele decide sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, foi impuro, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador, esse tal nem ainda com mais. Então a primeira coisa, versículo 9 aqui faz uma pontuação, que eu já citei isso para os irmãos, ele diz: já em carta vos escrevi. Nós estamos lendo o que? 1 Coríntios, aqui que eu explico para os irmãos, né? Antes de 1 Coríntios teve outra carta de Paulo para Coríntios, só que essa não está na Bíblia, porque não precisava. Então, 1 Coríntios não é a primeira carta que ele escreve para Coríntios. E é por causa disso que ele fala, versículo 9. Essa é uma das citações. Então ele disse: olha, eu já falei para vocês que vocês não se associassem com impuros. Só que ele vai explicar, só que eu não estou me referindo aos impuros desse mundo. Já viu um crente que ele não vai lugar de nada, porque isso não é coisa de crente. Não vou andar com fulano não, porque fulano não. Não vou comer isso aqui, porque isso aqui é do inimigo. Já viu aquele crente que tudo é do inimigo? Às vezes coisa assim, mas tudo é do inimigo. Paulo tinha escrito para a igreja de Corinto, dizendo: olha, não vos associeis com impuros. Só que eles viviam em Corinto. O que acontecia na cidade de Corinto? A cidade de Corinto era uma cidade extremamente
extremamente depravado. Tanto é que naquela época tinha um ditado, né? Quando a pessoa ela se perdia, não tem um ditado no Brasil, quando a pessoa ela entra na gandaia, ela fulano se perdeu, né? Lá eles diziam fulano corintianizou. Então ser corintiano, ser de Corinto, era ser depravado. Então era sinônimo de depravação. Então imagina, nessa cidade, Paulo diz, não vos associeis com impuros. Então o que alguns estudiosos levantam é que provavelmente a igreja diz, não, mas desse jeito a gente não vai conseguir nem viver, a gente tem que ir embora daqui. Porque se eu não for me associar, se eu não for ter contato com ninguém, impuro nenhum, eu tenho que subir daqui de Corinto, porque dentro de Corinto só tem impuro. Só tem pessoal depravado em Corinto, então eu não vou fazer nada, eu tenho que sair. E quando o vizinho falar assim, bom dia, eu vou virar a cara para ele, não vou nem falar com esse cara, que esse cara é puro. Porque tem crente que vive desse jeito, né? Não vou nem falar. Isso é infiel. Tem crente que está quase igual muçulmano, né? Todo mundo é infiel. É daí que vem o pessoal que fala, não, você está para o inferno. Já viu, tem alguns videozinhos na internet, alguns personagens pitorescos aí. E qualquer coisa, não, vai todo mundo para o inferno, eu não sei o que é inferno. Tem uma senhorinha aí que aparece direto nos vídeos e que vive dizendo que as pessoas vão para o inferno. Às vezes as pessoas vivem isso, mas o que acontece do outro lado? A pessoa se diz, não, isso aqui que Paulo está falando é impossível de fazer. Então não vou levar nem em consideração. Então quando você escreve, às vezes a pessoa não tem. Há essa possibilidade de um não entendimento. Mas aí Paulo faz questão de esmiuçar aqui para poder esclarecer isso. Olha, eu não estou falando dos impuros desse mundo. Então a questão não é que eu tenho que não ter contato com ninguém do mundo. E essa é a grande questão. A gente precisa até ter contato para poder falar do Evangelho com as pessoas. Se a gente não tem contato, como é que a gente vai pregar o Evangelho? E às vezes a gente deixa de evangelizar justamente porque a gente não tem contato com ninguém. Mas aí vem a questão, né? A questão é em lugar para esse contato. Porque às vezes tem crente hoje em dia que tem um monte de amigo, todo mundo, não tem um amigo dentro da igreja. Não tem uma convivência com ninguém dentro da igreja. E fica assim meio. Não vai ter contato. Paulo está dizendo, não é os do mundo, mas, e aí ele diz, o especial aqui, o foco dele, é com aquelas pessoas que dizem que são crentes, mas vivem como descrentes. Lembra que eu falei, de fora e dentro. Então, não é como o mundo, não é com aquelas pessoas que estão lá fora. Você trabalha, você tem contato, você tem vizinhos, e muitas vezes essas pessoas não são crentes. E aí muitas vezes as pessoas vivem no mundo, vivem em certas situações, e são situações que não agradam a Deus. Agora, porque o seu vizinho bebe, por exemplo, você vai deixar de dar bom dia para ele de manhã? É isso que Paulo está dizendo. Então não é esse isolamento. Mas a gente tem que ser meticuloso. Então, eu não vou ser meticuloso com os de fora, embora eu saiba que isso está errado o que eles estão fazendo. Mas aquele que está dentro da igreja, aí eu preciso ser meticuloso. Então, porque o meu vizinho bebe, eu não vou ficar lá na porta dele dizendo que ele vai para o inferno porque ele está bebendo. Isso aí eu não devo fazer. Mas se o irmão da igreja faz, eu tenho que chegar nele e falar que ele está errado e ele vai para o inferno, você tem que continuar fazendo. Porque é de dentro. E olha ali que Paulo dá no versículo 11. Agora eu vos escrevo, não vos associeis que alguém que dizendo-se irmão, porque ele está falando aqui de infiéis, né? Impuros, quer dizer, a pessoa que está com todo tipo de impureza. Então, o foco aqui, a palavra, ela enfatiza principalmente impureza sexual. Mas aí Paulo mostra aqui que fala de todo tipo de impureza no versículo 11. Então, ele vai trazer algumas coisas. Dizendo-se, alguém que dizendo-se irmão, então que diz, se apresenta como crente, mas ele é impuro, e aqui essa impureza está falando de impureza sexual, aquele sujeito que diz que é crente, mas quando casado ele traiu a mulher, ou então o jovem que não é casado, mas tem relação sexual com a namorada, esse tipo de coisa. Então, quando for impuro, então relacionamentos puros, ou avarento, se a pessoa que tem amor ao dinheiro, o famoso mão de vaca, né? Porque o avarento, Paulo apresenta muitas vezes que o problema da avareza é o amor ao dinheiro, né? Você vê isso muito dentro da igreja, né? O avarento é sempre aquele que fala, não, mas para que eu tenho que dar disso? Para que eu tenho que dar oferta da igreja? O problema não é ele não está se perguntando se é bíblico ou não é bíblico, se é
necessário ou não é necessário. A questão é que ele não quer largar o dinheiro dele. Né? Ou então aquele que tem o dinheiro, mas ele deixa a família minguar. Já conversando um pouco disso. No início a gente às vezes compartilha, sem dizer os nomes, né? Eles compartilham algumas situações e um colega falando sobre uma determinada pessoa que ele resolveu, ele tem que trocar meu carro esse ano. E o que ele fazia? Ele disse, a partir de agora é limite zero. Se o menino quebrar a sandália, bota o prego embaixo, que eu vou comprar novamente. Está querendo comer isso, não vai ter não. Dá não, então tipo assim, ele fazia a família passar dificuldade porque ele queria trocar o carro a todo custo. Então, isso é um avarento. Aquela pessoa que o dinheiro ele não serve, mas ele serve o dinheiro. Segundo, idólatra. Idólatra é aquele que coloca qualquer coisa no lugar de Deus. Ele vai falar de outros cultos, mas também daquelas pessoas que colocam alguma coisa no lugar de Deus, levanta um ídolo no seu coração. Ou maldizente, olha que a gente lê, muitas vezes a gente passa por essa palavra aqui. O que é o maldizente? No português hoje é o fofoqueiro. Maldizente é aquela pessoa que fala mal do outro. E se a gente não vigiar, às vezes a gente cai nesse pecado. Mas uma coisa é quando a gente cai no pecado. Cair quer dizer que é um acidente. Então às vezes a gente está irritado, alguma coisa, a gente... Mas outra coisa é aquela pessoa que todo mundo já fala assim, não conta nada para fulano, não, que ele espalha para todo mundo. Esse é o maldizente. E Paulo está dizendo, não vos associeis, aí, maldizente, ou beberrão, né? A Bíblia a gente sabe que a Bíblia não condena o vinho, mas ele condena o embriagar-se. E aí vem um negócio, o problema é o autocontrole, que as pessoas não têm. E às vezes é um negócio, não é assim, eu bebo muito ou bebo pouco. Se você bebeu alguma coisa e perdeu o controle, anestesiou um pouco o seu raciocínio, pegou. Aí, na mesma hora. Se está ali boa, conversando, enrolou a língua, pegou. Na hora de levantar, balançou aqui, pronto, já pegou. Olha que perto na vez, já pegou. Então, para fazer o quê? Então não bebe. É por isso que a gente fala, não deve fazer. Né? Eu lembro de minha avó, ela tem paralisia, então ela tem um problema na perna. Minha avó não tomava biotônico, porque se ela tomava biotônico, a perna dela amolecia. Então, ela vai ver, como é que a gente vai saber quem é que é isso aqui? E depois o pessoal vai dizer, não, mas eu tomo isso aqui, mas não sinto nada. Qualquer coisa. Então, beberrão, roubador, né? Aquele que se apropria com qualquer coisa que não lhe pertence. A gente não vai destrinchar muito mais aqui, para não ficar muito longo. Então, qualquer dessas coisas, Paulo está trazendo uma lista aqui que não é uma lista exaustiva, não quer dizer que só isso aqui, mas ele está trazendo exemplo para mostrar qualquer pessoa que compactua, que vive, que tem uma vida marcada por algum pecado que não é próprio do cristão, essa pessoa ela está incluída nos vícios que ele está apresentando e é um impulso segundo aquilo que ele está apresentando. Isso aqui é para nós vermos, porque às vezes nós toleramos muitas coisas e há um ditado que muitas vezes nós somos acusados fora da igreja. Os descrentes eles costumam dizer que os crentes eles só acham que é pecado quando é alguma coisa sexual. Então, só disciplina o sujeito quando ele não aceita. Só que a Bíblia fala o quê? A Bíblia fala de pecado, ele fala de adúlteros e de mentirosos, bêbados, roubadores. Só que a gente não vê ênfase nisso. E as pessoas muitas vezes acusam porque muitas comunidades têm colocado somente nesse tipo de situação. O pessoal só vê porque é escandaloso quando é alguma coisa que vai acontecer. Não, casal de namorado, a menina engravidou, é escandaloso, então não vai fazer alguma coisa. Mas muitas vezes a gente tem feito vista grossa para outra lista que Paulo está apresentando aqui. São pessoas que têm vivido como não cristão e às vezes esses pecados até são piores. Porque as pessoas conhecem, fica na boca do povo e pensa, não, lá naquela igreja isso não faz nada, o pessoal faz isso não faz nada. Então nós estamos distorcendo, acabando com a mensagem do Evangelho. Mas o que é que Paulo diz? Não vos associeis com essas pessoas. Aqui vem o grande problema. Aí a pessoa ela entra em pecado na igreja e ela começa a
fazer aquilo, todo mundo sabe o que faz, ninguém toma providência, e é recorrente, toda hora está ali na mesma coisa o tempo todo, não demonstra arrependimento. E aí quando alguém diz, olha, vou tomar uma certa distância aqui, aí muitas vezes a gente faz ao contrário daquilo que Paulo está exortando. Vai lá, não, você não pode se afastar do irmão, não. Ah, não pode, não, que coisa. Mas a pessoa está lá no pecado o tempo todo, continua no pecado, não quer se arrepender. Quando você vai falar disso, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Quando a pessoa tem um pecado, vai ser exortada e vai falar, não, ninguém tem nada a ver com isso, você não tem direito de julgar, o que é que tem que ser feito, segundo a explicação do Paulo? Não vos associeis com essa pessoa. E depois para a igreja, manda embora, corta o nome, retira da membresia da igreja. Essas são as providências que a Escritura traz para nós. Mas por que nós abrimos mão daquilo que a Escritura nos ensina e tentamos levar as coisas só pelo nosso próprio pensamento? Por que a gente fica querendo ter glória em todo mundo, mas não cumprimos aquilo que a palavra fala? Paulo está dizendo, olha, com esse tal nem ainda com mais. A gente lê aqui, mas não entende. Né? É interessante que muitas vezes nas programações de igreja, toda igreja tem isso, não é daqui, mas não tem aquela massa que tem, quando tem programação, tem aquelas festas da igreja que tem comida, isso aqui na hora que todo mundo aparece. Então tem um monte de crente, apresenta-se como crente, não frequenta a igreja, não frequenta os cultos, não participa dos trabalhos, mas no dia que tem, mas isso é culpa de quem? Muitas vezes é culpa dos crentes. A gente usa a comida como desculpa para chamar as pessoas para a igreja. Então vai ter um culto, vai ter um jantar lá, a gente já coloca na frente o jantar. Eu me lembro que trabalhei na congregação, logo no seminário, e enfrentava esse problema de uma irmã lá. Assim, eu entendo que ela passou dificuldades na sua infância, dificuldades assim mesmo, passar necessidade. Então ela gostava de alimentar as pessoas, gostava de estar comigo. Mas aí quando tinha qualquer programação na igreja, a boca dela só abria para dizer, não vai que vai ter comida. E ela encheu muito. Então antes da programação vinha comida. E nesse vinha comida, você está trocando o evangelho da comida. Mas a questão aqui que o Paulo está falando não é que quando a gente tem uma programação na igreja de comida, a gente não deve chamar as pessoas ou dizer, ah não, fulano aqui só vem quando tem comida. Não é desse tipo de coisa que Paulo está falando. Paulo está falando de quê? Ele está falando de uma prática que era comum dos judeus, que era uma prática que era da hospitalidade. A hospitalidade é as pessoas receberem em suas casas. Naquele tempo a hospitalidade era o seguinte, se você recebia alguém e não oferecia comida para ele, era como se você pegasse aquele estilo meio vitoriano, sabe, o pessoal que tinha aqueles negócios chiques lá da velha Inglaterra, aquelas cortes, o cara chegava assim, todo mundo já deve ter visto isso, pelo menos em algum desenho animado, até desenho animado passou. O cara, quando o outro ofendia ele, tirava uma luva assim, batia na cara dele, falava, eu estou desafiando você. Então, você não dar comida para alguém era esnobar a pessoa. Se você não desse, era estar dizendo para a pessoa, eu não respeito você. Era quase que declarar guerra. Dizer, a partir de agora nós cortamos relações. É por isso que Jesus tem aquela parábola do cara que vai lá bater na porta do vizinho para ver se ele arruma 2 pão para ele poder dar para a visita. Porque ele não tinha nada, e se ele não desse nada, ele estava caçando dele, ele estava declarando uma guerra contra a pessoa que foi visitar ele. Então ele preferia importunar o vizinho do que ele deixar o cara sair da casa dele sem oferecer pão. E aí Paulo está chegando aqui dizendo, olha, com esse tal vocês nem comam com ele. Paulo está mostrando que o tratamento ele é radical. Pastor, essa questão de nós estarmos lugar de tratar de formas seguras seria uma questão também cultural, porque a gente vê outros países que têm cultura diferente, que eles pegam, apedrejam a pessoa adulta, assim, a palavra fala dessa muito, né? Ao pé da lei, igual era muito interessante. E o Brasil, por favor, não, tem um pouco da cultura, mas é uma questão de degeneração do Evangelho. Porque assim, os casos islamistas, mas eles são muito mais radicais. E o texto sagrado deles, ele fala especificamente sobre isso. A gente entende que no Antigo Testamento as pessoas eram apedrejadas.
Mas a gente entende que aquela lei ela não se aplica mais hoje. Então a gente passou para o tempo da graça. Então a gente não vai mais infligir castigo físico sobre as pessoas. Só que o que acontece? Culturalmente, a gente tem escolhido bem-estar com o outro, ao invés da pureza do Evangelho. Isso é algo como está acontecendo aqui, mas aconteceu. Se você chegar nos Estados Unidos, 30 anos atrás, isso começou a acontecer nos Estados Unidos que estamos enfrentando aqui. Então, a gente eu costumo falar que assim, a gente quer saber quais são os próximos passos que a gente tem que tomar cuidado com o Evangelho no Brasil. Estuda a história do Evangelho nos Estados Unidos, 20 anos antes. Tudo que aconteceu 20 anos atrás lá está acontecendo aqui agora. Nós estamos 20 anos atrasados com isso. E se a gente voltar mais 20 anos depois disso, a gente vai ver isso aconteceu na Europa, historicamente. O Evangelho também mais 20 ou 50 anos atrás. Então, é normal isso por causa que eles vão entendendo a palavra, entendendo a graça. Muitas vezes a gente não atenta para a pureza e deixa vir, e deixa a cultura ir amenizando. A gente vai abandonando o princípio do Evangelho. Porque a gente quer o quê? A gente quer ser legal. Porque por enquanto a gente está aqui, a gente tem nossas igrejas e tal. Mas, como diz o outro ditado, é 2 palitos, a gente começar a querer acontecer igual aconteceu nos Estados Unidos. O que é que aconteceu nos Estados Unidos? Muitas igrejas, as igrejas investiram, por exemplo, em imóveis, e aí eram sustentados por esses rendimentos, aí não dependia mais de dízimo das pessoas, aí não tinha mais sentido as pessoas darem dízimo. E aí as pessoas ficavam dizendo, não, americanos é uma terra de liberdade, então nós não vamos ficar expulsando as pessoas da igreja. Não deixa aí, tudo bem. E aí foi abrindo essas concessões, e saiu do princípio do Evangelho da pureza da igreja. Isso aconteceu na Europa. Na Europa tem muitos lugares assim, por que a igreja morreu? Chegou um ponto que a igreja era a obra do Estado. Né? A gente pegou uma herança calvinista via John Knox. John Knox ele foi para Genebra para aprender para criar uma igreja independente do Estado. Assim foi criada a igreja presbiteriana, a ser independente do Estado. Mas se você chegar lá na Europa, as igrejas eram ligadas ao Estado, como a igreja americana, por exemplo. Então, o que essa igreja faz? O pastor da igreja é pago pelo Estado. Não tem dízimo, porque o dízimo é imposto. Então, o pastor é funcionário público. Só que é o que aconteceu. O funcionário público vai chegando na modernização, então ele é escolhido por quê? Concurso. E qualquer um que tem uma formação em teologia vai lá, faz um curso, passa no concurso e vai para dentro da igreja, vai pastor da igreja. E aí chega cara que nem crente ele é. Ele é formado em teologia, mas não é crente. Mas passou no concurso, que é o pastor da igreja. Então essa degeneração trazida pela cultura. A cultura ela é responsável. Mas é algo que a gente vai deixando isso infiltrar no Evangelho. Por isso, tempo em tempo tem que vir o quê? Avivamento da igreja, renovação. E a nossa responsabilidade é entender isso. A gente ainda está no tempo que a gente tem as ferramentas aí, nós podemos voltar um pouquinho. A gente ainda não se perdeu desses princípios, mas a gente precisa reacender. Por isso que a gente estudando a palavra, a gente vê a palavra falar tão claramente. Olha, não vos associem nem ainda com mais. Quer dizer, eu não vou atender, eu não vou estar junto, eu não vou andar junto com essa pessoa que ela se diz crente, mas não é crente. E esse não andar junto é o quê? Ela não pode ser uma das coisas que a gente precisa aprender a fazer para resgatar o testemunho da igreja na nossa cidade. Isso toda cidade pequena acontece. O grande problema são pessoas que passaram pela nossa igreja. Isso eu estou falando, não é só essas, mas esse é o foco principal. Tem pessoas que passaram pela igreja e até hoje elas estão por aí dizendo que são da igreja. Só que a gente não desmente. A gente não desmente. E o problema é o quê? Que essa pessoa está vivendo como descrente. Mas as pessoas ainda falam, mas fulano é da igreja tal. A gente precisa ter coragem para fazer as palavras de Paulo. Quando a pessoa fala, mas fulano era lá da Silveira. Não é mais. Eu preciso levantar para poder falar. Né? Eu me lembro lá na Bahia, eu estou conversando na Vidacina. Eu fui lá da igreja. Eu era da igreja. Falou, eu sou da igreja. Mas como é? Já tem mais de ano que eu estou na igreja, nunca me vi lá. Não, como é que foi isso? Tem que conversar. Não, ele foi montado. Quando a pessoa era adolescente, participou da programação e ficou aí uns 3, 4 meses na igreja. A pessoa já era casada, com filho já quase entrando na adolescência, e dizia que era da igreja. Não, você não foi da igreja. Você frequentou a igreja um tempo. Você se batizou? Você chegou a ser membro? Não, então você não foi da igreja.
Porque às vezes a gente está no caso abrir, a gente não fala. Só que o que acontece? As pessoas continuam ouvindo. E aí é o que o Paulo está falando, a gente está se associando. A gente deixa permanecer a associação. As pessoas passam e vão embora. E estão vivendo o mundo. E quando os negócios falam, a gente não tem coragem mais. Olha, não é mais não. Já tem mais de anos que nunca mais apareceu lá. E se aparecer a liderança corta. A gente precisa ter segurança para poder fazer isso. A gente precisa ter coragem para poder fazer isso. Por quê? É o que o Paulo está falando. Se a pessoa vive desse jeito, não se associe a ela. Se associar não quer dizer que eu não vou cumprimentar, não vou conversar com a pessoa. Mas tem que deixar bem claro, ela não faz parte da comunidade que eu faço. Se fez alguma vez, não mais faz parte. Isso é muito importante para a igreja. Por isso que Paulo está dizendo. E aí ele vai completar nos versículos 12 e 13. Pois com que direito haveria de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, entre vós o conflito. Então aqui é um resgate. Como eu falei desde o início. Tem muito crente que ele julga os de fora, mas não julga os de dentro. Eu me lembro, eu gosto de lembrar desse exemplo, bem um exemplo lá da Bahia, Salvador, ali, gente do Recôncavo. Eu costumo falar que a Bahia, o pessoal conhece, se chama Recôncavo Bahia. É Salvador, é do litoral, é um pedaço, sabe, o pessoal que fala arrastado, Mainha, País, está tudo lá. As outras Bahias, que tem o sertão, tem o sudoeste, tem o oeste, tem o sul da Bahia, são culturas diferentes. Recôncavo é bem arrastado isso. Só que lá é o seguinte, todo mundo sabe, carnaval na região de Salvador, ele não é um carnaval, ele começa um mês antes. Todo o pessoal é muito festeiro. E o que é que aconteceu? Saiu no noticiário porque uma professora de escola fundamental, uma professora de criança, ela foi numa festa, uma daquelas bandas lá que os caras falando todo, sabe, aquelas batucadas, e lá dançando e tal, e chamaram ela, subiu no palco, começou a dançar e rebolar lá com roupas curtíssimas e tudo mais. Aí se exaltou todo mundo. Foi aquele alvoroço, fizeram pressão, foi demitido da escola. O pessoal começou todo mundo a condenar aquele negócio todo, sabe aquele negócio, aquele meio cancelamento nas redes sociais, todo mundo falando mal. E eu olhei para aquilo e fiquei pensando, nossa, as mesmas pessoas que estão ali dizendo que são pessoa que não pode ser professora do meu filho na escola, a mesma pessoa que coloca aquela mesma música para as crianças pequenas de 2, 3 anos rebolando. São as mesmas pessoas que com os abalados vão para as festas de carnaval, cervejando todo mundo no carnaval. São as mesmas pessoas que aprovam tudo aquilo que está sendo feito, e é isso mesmo, manifestação cultural. Elas não são contra nada daquilo. Se tinha alguém que tinha o direito de dizer que aquilo é inadmissível, é a igreja, que condena a prática, que não aprova o tipo de coisa, aquela sensualidade. Mas as mesmas pessoas que aprovam a sensualidade estavam lá condenando. Mas mesmo assim, mesmo a igreja que tem um princípio para condenar, eu não vou como pastor chegar lá e dizer essa pessoa vai para o inferno. Por quê? Eu gosto muito do princípio seguinte. Por quê? Porque não é ovelha. Não é ovelha. Para mim o problema é o seguinte: se não é minha ovelha, é lá. Se é ovelha de alguém, é com o pastor dele. E aí o que é que eu faço? Eu falo com o pastor. Eu não vou brigar com a pessoa. Eu não sou autoridade espiritual na vida dela. Não faz parte do rebanho que eu fui colocado como responsável. Mas eu vou no líder dela e falo, se eu tenho contato com ela, acontecendo isso e isso. Aí ele que toma as providências. Mas muitas vezes a gente tem o costume de querer colocar o dedo sobre os outros. Sobre as ovelhas dos outros. Sobre as pessoas que não vivem os mesmos princípios que nós. E são pessoas que a gente tem que falar a verdade para ele entender que está no meio e se arrepender. Não chegar apontando o dedo e dizer, você está errado. Uma coisa que me deixa assim, no nervo. É quando a gente está tendo uma programação, você faz uma programação com o objetivo de alcançar não crentes. E aí você leva um monte de visitante não crente, e a pessoa que vai pregar vai lá, e aí vai falar de idolatria, por exemplo. Aí você sabe que um cara católico. Aí vai falar disso, vai falar
de Maria, fala que você está falando só para criar inimizade. A gente tem que pregar a verdade e deixar a pessoa se arrepender. Eu não posso condenar a pessoa para quê? Paulo está dizendo aqui, ó, eu não vou julgar os de fora. Eu apresento o Evangelho e diz, olha, esse aqui é o caminho. Aí se a pessoa perguntar, e eu não vou para o céu? Não, eu estou dizendo que, pelo que eu conheço, o único caminho para ir para o céu é esse. Se você não está nele, aí eu não posso responder. O único caminho que Jesus disse, eu sou o único caminho. Aí então você está me condenando. Eu não, estou dizendo que o caminho é esse. Você que está vivendo fora dele, não tem nada a ver com isso. Mas eu não vou chegar dentro da pessoa que está lá quieta e chegar e dizer, você vai para o inferno. É o que Paulo está dizendo. Nós não julgamos os de fora. A gente apresenta o juízo contra o pecado, não contra a pessoa. A gente apresenta o juízo contra as práticas, não contra a pessoa. Então, e aí que vem um grande problema, às vezes até nisso, né? Porque aí vem o pessoal dos homossexuais e acusa a igreja é só homossexualismo que é pecado. Porque a gente pega e a gente fala que mentir é pecado, que roubar é pecado, que dar falso testemunho é pecado. A gente está com gente dentro da igreja que mente, que dá falso testemunho, que pega as coisas que não pode, mas a gente não condena isso. A gente deveria estar condenando no mesmo nível todos os pecados. É por isso que Paulo fala, olha, os de fora, deixa lá, eu não vou chegar lá no bar e começar a falar para os bêbados, vocês estão tudo indo para o inferno. A palavra é arrependam-se. Eu vou conversar e perguntar, o que você está bebendo? Você acha que isso vai resolver alguma coisa? E aí tentar trazer para ele, mostrar que Jesus é melhor do que isso. Eu não tenho que chegar lá apontando o dedo dizendo, não, você. Esse Paulo diz, ó, com que direito haveria eu julgar os de fora? Se vocês não estão julgando de dentro, expulsai do meio de vocês o malfeitor. Então Paulo traz uma condenação enfática aqui. Qual a condição? Aquele que vive na prática do pecado, que não demonstra arrependimento, ele não pode estar no meio do povo. Porque um pouco de fermento leva toda a nação. Aqui Paulo está falando, esse sujeito eu já falei antes, mas você não fizeram nada, expulse ele do meio. E é interessante que eu tenho que tocar isso lá na segunda carta aos Coríntios de novo, porque ele fala isso aqui, só que parece que o povo não toma as providências. Tomaram a providência meia boca, mas não expulsaram o cara do meio. Ele tem que voltar lá e falar de novo. É sobre isso. E às vezes o pessoal não entende, mas conforme Paulo fala em 2 Coríntios, havendo arrependimento, ele diz, basta que ele sofra pela posição da maioria, não precisa ficar espizinhando ele não. Antes o acolho. Mas acolhimento é para quem tem arrependimento. Se não tem arrependimento, não tem acolhimento. A gente precisa ter isso. Ser cristão, ao pé da letra, raiz mesmo, é ter convicção e firmeza em uma série de coisas. E nessas firmezas é não passar pano para determinadas situações. Então, o pecado não pode ser tolerado indistintivamente. Eu costumo dizer, então, na minha forma de agir, ainda mais, porque justamente para não ter essa questão de que às vezes o pessoal chega e chuta logo muito rápido, eu gosto de dar tempo. Então, quando a coisa acontece, então sempre tem um tempo. Eu costumo dizer que é o tempo de demonstrar arrependimento. Mas dar tempo não quer dizer fazer vista grossa. Dar tempo quer dizer que eu estou dando chance, para que quando a providência for tomada, que como Paulo fez, se eu chegando aí, é o quê? Expulso do meio da igreja. Ah, mas vamos tentar conversar. Não, o tempo de conversar já foi dado, já passou. Então quando você toma a providência, por mais que pareça tarde, mas é a questão. Quando você deixa de fazer alguma coisa, aí eu posso estar reclamando. Agora, o que acontece? Que não pode ser feito vista grossa a respeito da situação. Mas as providências elas precisam ser tomadas. E havendo arrependimento, a igreja é o lugar onde há acolhimento. Por quê? Porque todo mundo aqui é pecador. Mas qual a diferença? É que todo mundo, o pessoal é pecador feliz com o seu pecado. Crente é para ser pecador triste e arrependido do seu pecado. A diferença é só essa. Não é que é melhor, porque a gente se arrependeu. A gente não está na igreja porque a gente é melhor do que os outros. Porque a gente sabe que é pior. Porque a gente precisa de Cristo.
Agora, para isso, a gente precisa lembrar que eu também não posso tolerar aquilo que Cristo não toleraria, senão eu estou desrespeitando o meu Senhor. Então, Paulo ele vai trazer tudo isso para nós na nossa volta, justamente para nos mostrar que a responsabilidade da igreja em toda essa correção, esse curso, é justamente para aqueles que estão dentro da igreja. É por isso que eu falo, não estranhe, se algum irmão na igreja, ele está em pecado, e ele some, tem aquela pessoa que fez alguma coisa assim, e ele some da igreja e não volta mais. Eu não vou disciplinar essa pessoa. Por quê? Porque essa pessoa já sumiu, está dentro. Eu disciplino quem está dentro para poder restaurar. Eu não vou atrás de alguém que já sumiu. Não, deixa ele sumir. É só no tempo oportuno a gente vai lá e corta o nome do Rob Deus. Então, ele mesmo sumiu. Então, aí depois, como ele saiu com as próprias pernas, a responsabilidade de querer voltar é dele, não é nossa. A gente só vai lá e corta o vínculo. E aí que vem o problema. Muitas vezes a gente não corta o vínculo. A pessoa ela some, ela fica anos sem aparecer na igreja. E aí quando aparece, a gente quer tratar a pessoa como se ela fosse crente na igreja ainda. Não. Saiu, escolheu sair e foi embora. Já era. Para ela voltar, tem que ter um processo de voltar. E ela tem que dar um passo para voltar. Então, quando a pessoa some, não é que o Paulo está condenando aqui, dizendo que não está fazendo, não está tomando providência. A pessoa sumiu e escolheu se afastar. Então ela escolheu se afastar só. Corta o vínculo com ela. Para que eu vou dizer? Eu vou disciplinar. O que é a disciplina na igreja? Você não pode participar, você não pode orar em público, você não pode tomar a ceia, você não pode assumir cargo de liderança na igreja. Basicamente, a disciplina nossa é isso. Faz sentido eu dizer que a pessoa ela não pode tomar ceia se ela não vem na igreja dia nenhum? Vou dizer que ela não pode ser presidente da sociedade se ela não vem a reunião nenhuma? Ela já está fora de tudo isso. Então, se eu for fazer, vai acabar sendo só legalismo. Eu dizer, eu fiz uma sanção. Não, a gente só silenciosamente corta o nome. Não, a partir de agora não é mais. A pessoa escolheu embora, escolheu. Não tem nada disso. Então, tratamento é tratamento. Às vezes ele pode demorar um pouquinho, às vezes não. Às vezes a pessoa subiu, o tratamento vai ser simplesmente só razoavelmente cortar o vinho, mas alguma coisa vai sendo feita. E é principalmente, como o Paulo fala, é a comunidade, não é o pastor. Não é o pastor dizer, fulano não faz parte da igreja. É a gente ter consciência, se alguém que sumiu, não vem mais para a igreja, ou pecou e desapareceu, se apresenta e diz, mas eu sou da igreja, nós como comunidade precisamos dizer, não é. Está fazendo parte da nossa responsabilidade. Não é. Se a pessoa aparecer de novo, o que é que vai fazer? Não, vai fazer o processo. Eu quero voltar. Sim, você lembra? Que a gente tem um processo. Até 2 anos, qualquer pecado, qualquer coisa que for passar de disciplina, a pessoa subir. Se em menos de 2 anos ela voltar, ela vai ser disciplinada. Só depois de 2 anos que caduca o processo. Aí não acontece mais nada. Agora até 2 anos, ela ainda vai ser disciplinada. Ela voltou 1 ano e meio depois. Sim, você lembra? Aqui, disciplina. Você vai voltar, mas você volta disciplinado primeiro, para depois voltar para o mundo. Então, tudo que é feito no processo demonstra que a igreja está tomando cuidado, demonstra principalmente que a comunidade ela não aceita a prática do pecado livremente dentro do seu meio. Isso é o que Paulo está chamando, que nós precisamos ter responsabilidade de tirar o orgulho dos nossos corações e entender que nós precisamos fazer isso, para não desencaminharmos a igreja, para não perdermos o nosso testemunho como povo de Deus. Amém?